Bom, então vamos lá. Espero que o áudio esteja bom. Vamos só tirar aqui o bar pro som no Zoom ficar bom. Ok, eu sou Cláudia Oliveira, psicoterapeuta especialista em dependência química. E hoje eu quero falar sobre quais os benefícios de usar drogas. E o que você perde e o que você ganha. Quais as vantagens e desvantagens de usar ou de parar de usar drogas. Esse é o tema que a gente vai falar hoje, né? Trazendo aqui que a pessoa dependente da droga, ou álcool, ou qualquer outro vício, ela está condicionada ao uso. Ela está condicionada ao hábito de usar drogas, né? Então, qualquer coisa que acontece na sua vida é motivo desencadeante de usar droga. Festa, luto, perda, tristeza, alegria, depressão, euforia. Então, tudo é motivo para usar drogas, porque a pessoa ela está condicionada. A doença é a compulsão e a obsessão de usar cada vez mais, né? Então, a pessoa, quando ela está nesse processo, o dependente químico, ele acaba se habituando ao sofrimento do uso. Aquilo passa, como a função da droga é de alienar, de anestesiar, de aliviar, né? Então, a pessoa ela passa a condicionar também ao sofrimento. Ela vive no auto-engano, fora da realidade e se justificando contra tudo e todos para defender o seu vício, para defender a droga e por que ela usa e por que das justificativas todas que a pessoa vai encontrando pelo caminho, né? E então a pessoa entorpecida pelas substâncias, ela passa a nem se dar conta mais dos conflitos relacionais, das dinâmicas autodestrutivas em que ela se coloca, né? Nos relacionamentos de risco, nos envolvimentos aí com relação à droga, né? Com o uso da droga. Quando você está condicionado desse lugar fora, né, alienado, você não consegue ver o que está coexistindo aqui nos conflitos relacionais. Então, tornar-se consciente do problema é o primeiro passo que você precisa dar. E ter clareza do para que você precisa usar drogas. É necessário saber o que mantém aqui o problema existindo. O que pode trazer à tona a motivação para você querer caminhar para a solução, né? Então, esse lugar, né, de uso de drogas, muitas das vezes você está aqui, mas nem percebe quais são as vantagens que você tem de usar drogas, quais são os benefícios que mantém você nesse lugar, coexistindo com as drogas, né? E quais são as desvantagens de usar. Quais os prejuízos, os danos que estão sendo causados aqui na sua vida. E por outro lado, ter consciência das vantagens de não usar drogas, o que você ganha, e as desvantagens também, o que você perde se você não usar. Isso pode ser fundamental para a tomada de decisão de parar de usar drogas. Qual é a vantagem de usar drogas? Qual é a vantagem de não usar? Qual é a desvantagem de usar drogas? E qual é a desvantagem de não usar? Tem isso tudo. Então aqui vamos pontuar. Qual é a vantagem que você tem de usar? O que a droga faz para você? Alivia o estresse? Anestesia a dor existencial? Algum desconforto? Você não precisa lidar com compromissos, com os problemas? Não precisa se autorresponsabilizar? Então, se você parar e
e observar dentro do seu contexto de vida, você vai encontrar essas vantagens que eu estou trazendo aqui. Alguns exemplos do que eu vivia, né? Quando eu usava droga, então a droga no final, né, de semana, no final do dia, no ir para as baladas, ela tinha essa função, era uma vantagem porque me desinibia socialmente, era uma vantagem porque aliviava o estresse. Aliviar é positivo, você precisa aliviar mesmo, né? Então, uma função, uma vantagem que a droga tem é aliviar o estresse, aliviar a dor, aliviar dos problemas, esquecer que os problemas existem, né? Mas ao mesmo tempo, a desvantagem é que quando você busca resolver os problemas da droga, na verdade, você acaba criando um monte de conflitos, né? E outros problemas que demandam desse lugar, né? E você também começa a ferir os seus valores e princípios. Quando eu usei drogas, eu tinha alguns comportamentos que ia totalmente contra os meus valores e os meus princípios de mulher, né? Como a prostituição, aquilo me feria, me colocar naquele lugar, né? Me submeter aquela promiscuidade, todo aquele contexto, né? Em que a droga está inserido, né? Permanecer preso nesse ciclo doentio de repetição, num padrão disfuncional de dependência, né? Então, essa era algumas desvantagens que eu destaquei aqui de usar drogas, né? Então, por outro lado, há uma desvantagem de não usar drogas. Qual a vantagem de não usar drogas? É que isso me trazia depois uma liberdade, uma autonomia e esse estado de consciência, de sobriedade. Isso foi a maior bênção que eu tive na minha vida, sabe? É estar sóbria, estar nesse lugar, ser autorresponsável, ter autonomia e poder crescer, evoluir, ter maturidade, né? Me posicionar como adulta no meu contexto de vida, né? Isso só foi possível, né, graças ao parar de usar drogas. Usando droga eu não conseguia, não tinha consistência, nada ia para frente, né? E quais as desvantagens de não usar? Ter que encarar a realidade nua e crua, ter que assumir compromissos, ter responsabilidade, crescer, né? Então, uma desvantagem de não usar droga é que agora a vida estava na minha direção. Era eu que tinha que assumir, de um jeito ou de outro, a responsabilidade pela minha vida, né? Isso é desvantagem de usar droga? Sim, sim, quando você está condicionado nesse lugar de uso, onde que você está habituado a essas estratégias, a esse vitimismo, a essa manipulação, a esperar que a vida aconteça sem esforço. Então, quando você assume a realidade da sua vida, quando você se autorresponsabiliza, você tem compromissos, você tem que fazer a vida acontecer, né? Então, ao mesmo tempo que isso é vantagem, por outro lado, pode ser uma desvantagem para quem a sua inabilidade é exatamente lidar nesse lugar de ser autorresponsável, de assumir compromissos com a vida, né, de fazer a coisa acontecer. Então, partindo do pressuposto de uma realidade insuportável no seu dia a dia, né, como que você faz para manter esse problema? Qual estratégia, qual passo a passo por trás da realização
do seu comportamento negativo? Qual passo a passo você faz para manter, né, o uso de drogas? Qual é a estratégia, né, que você vem mantendo esse problema existindo na sua vida? E o que você faz é desencadeante do próximo passo. O que você está fazendo aqui que desencadeia um próximo passo? Que leva você a esse lugar, né, de continuar sentindo frustração, fracasso, medo, depressão, estresse, cansaço, raiva, e depois ter que de novo buscar alívio no uso de drogas. Então, qual é a estratégia que você vem mantendo, né? Qual é o comportamento positivo que pode satisfazer a intenção positiva do comportamento negativo, para que ele não precise mais ser executado? Eu vou fazer a pergunta mais devagar para a gente poder ver aqui. Qual comportamento positivo pode satisfazer a sua intenção positiva do comportamento negativo para ele não precisar mais ser executado? Ou seja, quando você usa drogas, tem uma intenção positiva por trás do comportamento. Por exemplo, a intenção positiva por trás do comportamento de uso é aliviar a frustração, ok? Ou aliviar o estresse, ou alienar da realidade insuportável, talvez de se sentir fracassado, né? Para citar aí alguns exemplos. Então, aliviar é um comportamento, querer aliviar é um comportamento até saudável, não tem problema nisso. A questão é que o comportamento que você está usando para isso é que é negativo. Ou seja, o comportamento de usar drogas, ele é condicionado, né? Dentro desse hábito aí, você vai se tornando cada vez mais condicionado sempre a buscar nesse mesmo comportamento o recurso para você aliviar. Então, esse hábito é que é disfuncional, né? Mas, então, por trás de um comportamento negativo, existe uma intenção positiva. E qual é um outro comportamento positivo que você pode colocar no lugar aí para satisfazer essa intenção positiva de aliviar, de alienar? Que comportamento é esse que você pode usar para aliviar, para relaxar, né? O que você pode elaborar, né? Qual atividade, como que você pode criar habilidades para desenvolver uma outra realidade coerente com aquilo que você gostaria de relaxar, de aliviar, né? Por exemplo, o esporte é uma boa pedida para quem quer extravasar energia. A natação é uma boa pedida para relaxar, para aliviar o estresse e mover a energia do corpo. Uma leitura é um ótimo momento para você aproveitar ali para viajar dentro da história, né? Para você relaxar e para você meditar enquanto lê. Percebe que você pode ter alguns comportamentos positivos que equivale à intenção positiva que você está buscando aqui? Então, basta ser criativo, né? E criar algumas atividades dentro desse contexto que você busca na droga, né? E você troca uma coisa pela outra. Então, o que te impede de mudar? O que mantém você, o que mantém aqui o problema existindo? O que mantém você nesse lugar, né, condicionada nesse comportamento de uso? O que impede você de mudar? Se eu acabei de dizer e mostrar aqui que a gente pode ter algumas atividades condizentes com esse lado saudável, né, para fazer a coisa acontecer. Então, o que impede você
não querer sair da zona de conforto. O que impede você é medo do desconhecido, talvez medo do sucesso, medo do que está por vir, medo de crescer. Crescer dói. E o dependente químico, ele tem a síndrome de Peter Pan. A síndrome de Peter Pan, ele não quer crescer. Ele tem medo de enfrentar a dor. A dor, ela pode despertar a consciência e liberar toda uma onda de desconforto, de incômodo, que pode desencalacrar e tirar você dessa zona de conforto. A pergunta é, para que você precisa usar drogas? E não por quê. Porque são as justificativas. Quando você está nesse lugar do porquê, das justificativas, o foco, ele está aonde? Não na solução, o foco está no problema. Essas historinhas justificativas mantêm você nesse lugar de zona de conforto, justificando por que você usa. Aqui você mente para você mesma. Nesse enredo de vítimas e culpa, quem que é o culpado, nesse vitimismo, né? Nesse lugar de não querer assumir a responsabilidade, não querer se posicionar como autorresponsável, como co-criador da sua história. Você é responsável por 100% de tudo que acontece na sua vidinha. Muitas das vezes, não querer se responsabilizar, culpar os outros por seus problemas, é mais fácil do que assumir a postura de autorresponsável. E pode ser até confortável ficar nesse lugar do papel da vítima, ficar na superfície. É mais fácil do que você olhar para a causa e mudar aquilo que pode. A tarefa inteligente é olhar o para que você usa drogas. O que está oculto? A dependência de drogas, a dependência é um sintoma. A dependência de droga, a depressão, a ansiedade. Eu sinto uma ansiedade, eu fico tremendo, eu fico assim. Isso tudo é sintoma, é sintomático. Assim como a febre é sintomática. A infecção, ela está oculta em algum lugar dentro de você, certo? Que liberou uma febre aí que você sente aqui fora. A febre é sintoma, não é a doença, não é a causa. A causa, às vezes, é um dente que está lá dentro, lá a raiz inflamada, e provoca a febre aqui. Né? Então, a verdadeira causa, ela está por trás aqui, ó, da dependência e da sua justificativa. Eu uso porque isso. Percebe que quando você fala, eu uso porque eu sou, aconteceu, fez isso, são coisas que externas a você, que está fora de você, e você consegue dizer, você dá nome para elas, você fala, você conta o que é, e tem essas historinhas de justificativas e tudo mais, esses sintomas, é por causa da depressão, é por causa da tristeza, é por causa disso. Tudo isso que você dá nome, você é consciente, está no seu nível consciente. Ok? A causa, a verdadeira causa, ela está oculta aqui, ó, por trás do Dr. Fernando, que usa muito isso, né, para falar aí no contexto da triangulação da doença, dos papéis e da função da doença na nossa vida, né, e dos sintomas que surgem. Os sintomas é consciente, mas o que está oculto é a verdadeira causa do para que você usa droga. O que é que está aqui que você não consegue chegar, não consegue olhar. Por quê? Porque está no nível inconsciente. É nesse lugar aqui, né? A verdadeira causa, ela está oculta. E é por causa disso que você está mantendo-se nesse lugar de uso de drogas.
Os sintomas, as justificativas, elas vêm mantendo o problema existindo. E você precisa desidentificar-se, olhar para esse algo em você, perceber essa parte em você que acredita ser dependente. E ao sentir a resposta no corpo do para quê, as racionalizações conscientes que você justifica através dos porquês caem por terra. Vão caindo por terra. O para quê é uma resposta no corpo. Porque está inscrito no corpo. O corpo ele tem memória de tudo que você viveu, de todo o seu contexto de vida. Então, o para quê é uma resposta no corpo e não é consciente, ele é inconsciente. Aqui o foco se volta para a solução. Quando você olha o para quê e quando você encontra isso inscrito nas suas entranhas, você começa a olhar para que você precisa usar drogas e você tem condições de seguir para a solução do seu problema. Você não fica olhando para o problema. Por causa que uso, porque olha, não usar, eu fico assim, eu sinto isso e não sei das quantas. Eu paro de usar drogas, ok? E eu começo a identificar esse para quê, entender a função da droga na minha vida. E quando eu entendo, quando eu percebo algo em mim que acredita precisar usar drogas, e eu acolho isso dentro de mim, e eu resolvo isso dentro de mim, e eu começo a suprir isso aqui, eu não preciso mais usar drogas. Chega um momento que a droga vai perdendo a função. Eu perco o desejo de usar. Porque aquilo que pedia droga, eu passei a suprir, eu identifiquei e eu comecei a resolver. Nesse lugar, eu estou sendo autorresponsável, co-criador da minha história, da minha vida. E aí sim eu começo a andar para a solução. E eu não tenho mais como dizer que eu sou vítima disso ou do outro ou daquilo. Porque eu me posiciono como adulta na minha vida. Autora da minha história. E a minha vida vai acontecer se eu fizer, se eu der o passo para aquilo. Senão não acontece. E nós temos o livre-arbítrio. Depois vem a parte do controle. O que você controla? Onde está o foco? No problema ou na solução? Parar de usar é diferente de tentar parar. Assim como uma pessoa que tenta emagrecer, passa 20 anos tentando emagrecer e não consegue. Por quê? Porque ela está tentando emagrecer fazendo tudo aquilo que, na verdade, não está facilitando o objetivo, né? Não fazendo atividade física, comendo todas as coisas que engorda, sem uma disciplina, sem um plano de ação, sem executar aí uma meta específica, né? Então existe uma dissonância ou conflito entre o que a pessoa quer e aquilo que ela está fazendo. Da mesma forma, quando você tenta parar de usar droga usando. Quando você tenta parar de usar drogas usando, fica um tanto difícil de acontecer. Por quê? Porque há uma dissonância entre o que você quer e o que você está fazendo. Uma coisa não é como você estiver indo para o norte tentando chegar no sul. É impossível, né? Ou é uma tarefa um tanto difícil. Ou você vai ter que atravessar o mundo inteiro para chegar nesse lugar. É simples. Parar. É simples, né? Mas quando você começa nesse processo, você precisa fazer alguns passos direcionados para te levar exatamente para onde que você está indo. Então, se você quer
ir para o sul, você vai ter que dar passos objetivos que te leve a esse lugar, né? O que você anda fazendo que você precisa parar de fazer para alcançar mais rapidamente o seu objetivo? Então, é basicamente isso. O que é que você está fazendo que você precisa parar de fazer para alcançar mais rapidamente o seu objetivo? Então, você precisa ter uma meta, você precisa ter alguns recursos, né? Você precisa ter um plano de ação para você executar e essa objetividade para colocar isso em ação, né? Criar essa habilidade, esses recursos para você trabalhar um passo a passo, né? Para chegar no resultado que você quer. Então, e você precisa querer a mudança. Você precisa querer sair da zona do conforto. E você precisa identificar quais são as crenças limitantes e os ganhos secundários que vem mantendo você nesse lugar, né? Buscar quais os benefícios, saber, né, quais os benefícios você vai ter com esse passo na sua jornada para que você busque uma motivação para se manter no caminho. Você precisa vestir um personagem, né, vestir uma identidade agora contrária daquilo que você estava no uso de drogas. A sua identidade de dependente químico, você precisa deixá-la de lado e usá-la cada vez menos. Sim, porque o dependente químico, ele assume o personagem do dependente químico, né? Então, a gente tem várias identidades. Eu tenho a identidade da mãe, eu tenho a identidade da mulher, eu tenho a identidade do profissional, eu tenho a identidade da filha, eu tenho a identidade da dependente química. Se eu quiser usar droga, eu sei exatamente como funcionar nesse lugar. Eu tenho a identidade da amiga, né? Então, a gente tem uma identidade que nos identifica enquanto personagem dependente da droga. A questão é que o dependente químico, ele fica tão condicionado que ele veste essa roupagem de dependente, dependente da droga, de viciado, de usuário, e ele não sai mais dessa roupagem, ele não sai mais desse lugar e ele passa a viver condicionado cada vez mais dentro desse papel. Acorda, anoitece, amanhece, né? Entra ano, sai ano, é carnaval, depois é Natal, depois é Réveillon, e a pessoa continua condicionada ao uso de droga. Ela continua condicionada a essa identidade, ao personagem da dependência, do dependente químico. E essa identificação, então, passa a ocupar todo o contexto da sua vida. Então, a pessoa, se ela é pai, se ela é mãe, ela vai deixando, né? Os avós começam a cuidar dos filhos. A pessoa, se ela trabalha, ela começa a ter problema com o trabalho. Os amigos começam também a distanciar. A pessoa também, ela começa a não ter essas áreas de ocupação, né? De lazer, enfim, das amizades. Então, ele vai ficando cada vez mais fechado aqui dentro do personagem do dependente químico, né? E quando você sai desse lugar, quando você agora caminha para a solução desse contexto, quando você precisa voltar a vestir essas outras personagens e habitar esses outros lugares de mãe, a funcionar enquanto... na sociedade, né, enquanto alguém que funciona socialmente, alguém que funciona na vida familiar, alguém que funciona na área do trabalho, da profissão e do dinheiro, alguém que funciona nas relações sociais. Então, você começa a voltar a frequentar esses outros lugares e a identidade do dependente químico, esse personagem, ele vai ficando, ele vai se distanciando e você vai deixando isso cada vez mais distante de você. Porque eu tenho em mim
essa identidade do dependente químico, da usuária de droga, da promíscua, da prostituição. Se eu quiser entrar nisso, eu sei exatamente como fazer e me tornar novamente usuário de drogas, né? Eu sei exatamente como fazer, mas por que eu não faço? Porque não me pertence mais, porque eu não quero. Então você precisa querer a mudança, você precisa querer sair da zona de conforto e identificar o que é que mantém você, quais os ganhos secundários que mantém você nesse lugar. O que você está ganhando nesse lugar que mantém você preso aí, que mantém você nesse lugar, né? Então é um senso de oportunidade e consciência do problema. Então esse senso, essa tomada de consciência é o primeiro passo para a mudança. E a clareza te dá poder para tomar a decisão e seguir rumo para a ação, né? Seguir para o estado desejado. Quando você tem clareza do problema, e durante esses dias eu vou estar situando e pontuando para que a gente possa ir buscando esse lugar cada vez mais claro do o que mantém o problema existindo, porque a função da droga é essa. A função da droga é alienar você dos problemas. E a minha função é te conscientizar. A minha função aqui é botar você na realidade, é mostrar para você qual o contexto que você está vivenciando, onde que está demandando aí os problemas, né? Quais os conflitos que você está vivendo, ok? Essa é a minha função aqui. Trazer para a consciência, sentar na realidade e olhar e querer enxergar a realidade. Porque você precisa querer viver esse processo. Por vai viver isso para você. Ninguém vai fazer a travessia para você. Não é por nenhuma outra questão, mas ninguém vai viver a minha vida. Eu quem tenho que passar por isso, eu tenho que fazer a travessia. E você precisa se perguntar, quando que você se sente preparado para isso? Quanto você quer a mudança na sua vida? Você precisa querer passar por esse processo. Eu nem vou citar o livre-arbítrio, né, que a gente tem. É bíblico isso? Eu nem vou citar que nós temos livre-arbítrio, porque eu já estou dizendo disso. Você precisa querer atravessar esse processo. Assim como uma pessoa que está obesa precisa querer fazer os passos necessários para ela chegar num corpo adequado para ela. E se ela não quiser, tudo bem. Não estou dizendo que é um problema isso. Se a pessoa não quiser, tudo bem. Ela vai pagar esse preço. Mas a pergunta é, você está disposta a pagar esse preço? Até quando você vai permanecer nesse lugar, né? Porque a vida está passando, né? A jornada é um processo contínuo de desconstrução do velho eu e reconstrução de um novo ser. E você faz isso um dia de cada vez. Calma, dependente químico. Relaxa, porque você não vai ter que mudar a sua vida toda de um dia para o outro. Você não vai precisar carregar a montanha do Everest de um continente para o outro. Nós estamos falando de um passo de cada vez. Muitas das vezes, e por que eu falo isso? Porque muitas das vezes eu me mantive presa naquele lugar de fundo de poço, porque eu achava que eu tinha que mudar da água para o vinho. E já se passaram 12 anos e eu não mudei da água para o vinho de um dia para o outro. Eu fui me transformando, eu fui me despindo daquele personagem do dependente químico, da usuária de droga, eu fui me distanciando daquela identidade e fui me incorporando com esses outros ser que eu sou, com todos esses outros papéis que eu funciono hoje. E na medida do que eu conseguia ser, muita coisa eu não resolvi ainda e nem vou resolver em vida, com certeza, né? E eu também não sou modelo para ser seguido. Eu estou dizendo aqui que tem algumas coisas que é possível que a gente faça
para levar a gente desse lugar, desse ponto A para o ponto Z do outro lado aqui, né? A Nani tá aqui, linda, também do coach, ela sabe muito bem nesse lugar de ponto A para o ponto B, exatamente, é coach isso, né, Nani? É essa coisa de você sair de um lugar que não te cabe mais, que não tá funcionando. Gente, usar droga, tudo bem, rolou um tempo aí. E não tem nenhum problema se você quiser continuar com isso, mas chega um momento que dá para dar um basta, chega um momento que chega um momento que já deu. E isso, em qualquer problema que você estiver vivendo, em qualquer vício, não é só o dependente químico, é qualquer vício que você estiver vivendo, você está condicionado a um sistema de hábito que você aprendeu. E se você aprendeu, você pode desaprender e aprender algo novo. E é nesse contexto que eu digo, né, que a jornada é esse processo de desconstrução do velho eu. Porque aquela identidade, ela não funcionava mais para mim. Então eu precisei reconstruir esse novo ser. E é possível de você fazer isso, dando, então, alguns direcionamentos, né, tendo algum plano de ação para você seguir. É essencial, nesse lugar do dependente químico, que você mude uma escala vibracional que te mantinha naquele lugar. Por isso é importante resolver a questão do passado, as feridas, sabe? Liberar perdão, a aceitação da sua vida como ela é, a aceitação de você como você é, aprender a se gostar. O dependente químico, ele é um ser autodestrutivo, ele está em autoextermínio. É como se ele estivesse num processo lento de suicídio, por não se aceitar como é, por não aceitar a realidade da vida como a vida é, e por não aceitar as coisas como aconteceram. Então, nesse lugar, né, não adianta só querer chegar lá no ponto B, mas ir aprendendo durante o processo. Tem aquele filme, né, tem um filme que chama Além da Vida, que é um menino que ele é atleta, né, e o mentor que aparece para ele, que vai ensinando para ele fazer esse processo, ele diz para ele, você precisa aprender a curtir a jornada. Porque sim, o dependente químico, ele quer aquela coisa no passo de mágica. Sabe por quê? Porque ele não suporta o processo. E a gente precisa aprender a gostar da travessia, a gostar desse lugar, porque é nesse lugar que está a aventura. É por isso que o dependente químico, ele busca esse prazer imediato, certo? Por quê? Porque ele vai ficando condicionado nisso, nesse lugar de prazer imediato, né? Eu identifiquei isso muito no meu processo, que é essa coisa de não suportar, de não saber e de nem entender o processo, sabe? Dar conta de um processo, da coisa que vai acontecer, sabe? É como se você começasse a namorar, você quisesse começar a namorar e sair hoje e já tá casado amanhã, sabe? Não tem aquele processo da conquista, do conhecer, depois, sabe, um jantar. Não, já tem que acontecer assim, ó, da noite pro dia. Esse lugar do aprender a estar na jornada, de se aventurar e a gostar desse momento de aprender um dia de cada vez, é muito importante para que a gente comece a viver a vida nos termos da vida, né? Porque a vida é processual, né? Então, nessa escalada é preciso despir-se desse lugar, dessas energias que estão aqui, mantendo você encrostado, né? É muita energia negativa durante o processo todo que você viveu nesse lugar. Então, mudar o perdão, a aceitação e com gratidão. Gratidão por tudo que aconteceu, as coisas boas e as ruins também. Gratidão, porque isso formou você o que você é hoje. Foram as coisas que eu superei, foram as coisas que me aconteceram, as mais difíceis, inclusive, que me transformou na mulher que eu sou hoje.
E eu, francamente, hoje é meu aniversário, gente, se quiserem me dar os parabéns. Hoje é meu aniversário e dia 11 de março não é mais um dia mais importante da minha vida, porque o meu segundo aniversário é meu ano limpa. Quando eu faço 13 anos, né, que é o dia 6 de junho, é o meu segundo aniversário. Eu conto essa data mais importante do que o dia de hoje. E você muda construindo um novo modelo, não brigando com a realidade existente. Foi assim que aconteceu comigo. Não adiantava mais eu ficar lá naquele lugar me batendo, porque... Obrigada, Nani. Obrigada, linda. Sim, não adiantava mais eu ficar me batendo dentro de uma realidade insuportável. Se eu quisesse, eu podia mudar isso. E foi exatamente o que eu fui fazendo dentro desse lugar processual. O que eu queria que acontecesse, eu tinha que buscar. Como eu disse ontem, né, no meu processo, quando eu parei de usar droga, não tinha sobrado muita coisa, eu não tinha muito lugar. A minha realidade era muito miserável. Não tinha trabalho, não tinha amizade, não tinha estudo, não tinha dinheiro, família desestruturada e disfuncional. Então, eu quis uma faculdade. Eu fui começar, inclusive, desenvolver essa coisa do processo, da jornada. A faculdade foi o grande lugar que eu aprendi a estar dentro desse processo. Dentro dessas, né, tinha pacotes, né, grade horárias. Então, eu comecei a funcionar muito ali dentro do contexto da faculdade. Né? Então, se eu quis depois desenvolver algum projeto, eu caminhava para aquilo, eu começava a buscar essas coisas, esses lugares de interesse, né? E tudo foi muito importante para me construir nessa reconstrução do novo eu, né? Porque quando eu me coloco agora como autorresponsável, quando eu saio do personagem do dependente químico, que é esse lugar de imaturo, né, da criança ferida, infantil, Peter Pan, o rei bebê, quando você sai desse lugar, você precisa assumir a direção do adulto. O adulto precisa sentar na cadeira do banco, do carro, para dirigir, para tomar a direção da sua vida. Quem tem que vir aqui para esse lugar é o adulto. Não tem mais essa historinha de vítima, do culpado. Não, agora a minha vida, eu sou co-criador e eu vou fazer a minha vida acontecer dentro da minha realidade, dentro das minhas possibilidades, né? E é isso, eu preciso me aceitar como sou, essa mulher linda, elegante, maravilhosa, gostosa, fazendo anos hoje. Eu preciso me aceitar como sou. Eu preciso de parar de querer ser o que eu não sou. E eu preciso aceitar a minha realidade. O que eu tenho hoje? E se aqui, lógico, eu estou num lugar hoje que não estou satisfeita, eu quero mais. Mas para eu sair desse lugar, para esse mais, eu vou ter que estar disposta a galgar a escalada aqui desse lugar. E é assim para todo mundo, né? Assim, não é assim só para o dependente químico, é assim para todas as pessoas que querem alguma coisa. Dependente químico não é um ser especial, né? Ele é assim como todas as pessoas do mundo. É simples. O processo é simples, mas simples é contrário de fácil, ok? Então, é simples, mas não tem mágica. Mas é super possível. Você precisa querer abraçar a dor e querer se transformar. Essa é a meta.